O começo dos anos 60 foi marcado por grandes transformações, tanto no cenário político como cultural, e em destaque nesse momento no cenário cinematográfico brasileiro. Foi na década de 60, precisamente entre 1960 a 1967, que se deu um dos movimentos mais inovadores e revolucionários da história do cinema, que foi o Cinema Novo, um movimento totalmente brasileiro que causou impacto mundialmente. O Cinema Novo atingiu seu auge após o golpe militar de 1964 e foi um movimento fortemente influenciado pelo neorrealismo italiano e pelo Nouvelle Vague francesa. Ambos foram movimentos que defendiam um cinema mais despojado, fora dos grandes estúdios e com personagens mais naturais possíveis, tendo em comum uma autonomia criativa em relação às superproduções de Hollywood. Hollywood, a qual, no começo da década de 60, estava no declínio da Era de Ouro, contando com musicais e clássicos atemporais. Uma nova era tomou conta de Hollywood apenas em 1967, com o lançamento de Bonnie and Clyde, iniciando-se ali a nova era chamada de Nova Hollywood, que trouxe mudanças e nova abordagem de técnicas que foram desenvolvidas nos movimentos europeus que vimos anteriormente. A intenção do Cinema Novo foi chocar não só o público brasileiro, como a visão dos estrangeiros sobre o nosso país, mostrando a realidade brasileira em sua maioria no campo rural, sem romantização alguma de seus personagens. Os cineastas utilizavam-se de cenário natural e linguagem crua, livre da superficialidade do cinema convencional. Vai vender tem que pagar imposto, seu cabra safado. Tá me desacatando? Me desculpe, seu moço. Pensei que podia dispor dos meus troços. Não sabia desse tal de imposto. Pois fique sabendo. Não sabia que a prefeitura tinha uma parte do meu cevado. Mas como o senhor disse, está acabado. Levo a carne para casa, dou para a família. Posso comer a carne. Posso ou não posso? Tá conversando? Vai embora. Rosa, eu vi o Santo Sebastião. Ele disse que ia ver um milagre salvar todo mundo. Tinha uma porção de gente atrás dele. Os fiéis tudo cantando e rezando e... A juventude que atuava no cinema acreditava que era necessário lutar contra o empobrecimento intelectual que dominava a população brasileira, tendo como arma uma arte com conteúdo mais próxima do real e que pudesse ser feita com poucos recursos. É praticamente impossível falar de Cinema Novo sem mencionar Glauber Rocha, cineasta que foi sem dúvida o mais influente do movimento. Nasceu em 1939 em Vitória da Conquista, na Bahia, e lançou filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e Barra Vento. O princípio norteador do movimento era a chamada Estética da Fome, título de um famoso manifesto escrito por Glauber Rocha em 1965. Esse texto representava um projeto artístico revolucionário que almejava utilizar o cinema como ferramenta de mudança social e não apenas de denúncia. Glauber defendia a ideia de que a fome era o nível da sociedade subdesenvolvida. Uma das citações desse texto é: a mais nobre manifestação da fome é a violência, e é na fome que reside a originalidade do cinema novo. Para Glauber Rocha, só o cinema novo soube captar essa fome, a retratando verdadeiramente através de imagens agressivas, toscas e cheias de violência.
pois, através da violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Para Glauber Rocha, foi o seu tamanho compromisso com o miserabilismo e a verdade que tornaram o cinema novo um fenômeno de importância internacional. Bendito seja aqueles que têm fome! Bendito seja a miséria! Porque um dia eles se libertarão! Glauber Rocha, em entrevista, falando a respeito do filme A Idade da Terra. É um poema, não é um teatro, não é um romance, então não conta uma história do jeito que se conhece. Como é tudo invertido, as pessoas ficam assim. Quer dizer, o filme é isso aí, mas é para ver e ouvir, não dá para contar porque não tem o que contar. Cinema é para ver e é para ouvir. Eu não faço um cinema convencional, quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. Sabe que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. E meu filme coloca a perspectiva, além da política, para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, de forma que aí o negócio virou mesmo, entendeu? Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma forma... Outro momento de prestígio do movimento do cinema novo foi o filme O Pagador de Promessas. Escrito e dirigido por Anselmo Duarte e lançado em 1962, ele é considerado o maior triunfo do cinema brasileiro, pois foi o primeiro e até hoje o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes. O filme narra a história do Zé do Burro e sua jornada para cumprir a promessa que o mesmo fez de carregar uma pesada cruz de madeira como agradecimento da recuperação de seu burro, considerado por ele seu melhor amigo. Idade, entendeu? Padre, Nicolau não é um burro como os outros. O senhor não conhece Nicolau. É um burro com alma de gente. Pois nem que tenha alma de anjo. Nesta igreja você não entrará com esta cruz. Vamos, vamos. Padre, escuta! Prometi levar a cruz até o Tamó. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja. Ou em qualquer outra parte. Menos no antro de feitiçaria. Num terreiro de candomblé. Padre, eu não andei 7 léguas para voltar daqui. O senhor não pode fazer isso. A igreja não é sua, é de Deus. Vai desrespeitar minha autoridade? Padre, entre o senhor e Santa Barba, eu fico com Santa Barba. Feche a porta. Quem quiser assistir a missa, que entre pela porta da sacristia. Lá não dá para passar essa cruz. Entretanto, no meio de sua jornada para cumprir com sua promessa, Zé do Burro vira notícia por toda a cidade de Salvador, incluindo por pessoas querendo se aproveitar de sua inocência e genuidade. Tinha que ser bem grande. Certeza Santa Barba achou que não era bastante que eu prometi. Tá cobrando o restante. Deve estar me castigando. E acha que o senhor na próxima guerra virá ou não virá? Senhores ouvintes, seu espetáculo nunca visto. Mais tarde. Senhores telespectadores, muito boa tarde. A TV Itapuã Canal 5 está em frente à igreja de Santa Bárbara para melhor descrever este espetáculo impressionante. Mas vamos entrevistar o homem da cruz. Por favor, cavalheiro, olhe um pouquinho para a nossa câmera. Uma palavrinha de esclarecimento aos nossos telespectadores. O senhor já fez algum milagre? Deixa ele em paz. Apenas uma declaração, moça. Deixa ele em paz, já disse. Vamos nos aproximar. É absolutamente impossível descrever ao telespectador detalhes desse acontecimento. Está morrendo. Essa santa por ele. É meu filho. Por piedade, o senhor pode salvá-lo. Não posso. Bote a mão na testa dele.
posso. Eu não tenho poder nenhum. Por gentileza, senhora, vamos sentar, vamos, minha gente. Vamos circular, vamos. Vamos, Alexandre. Pelo amor de Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave. No final do filme, a polícia é chamada para prender e impedir a entrada de Zé na igreja. Porém, acaba morrendo em um confronto entre polícia e manifestantes em seu favor. Mesmo sendo uma história comovente sobre a vida daquele homem do campo e atuais até os dias de hoje, o filme não foi bem aceito pelos diretores do movimento. Já no âmbito político, foi na década de 60 que houve a instauração do regime militar e o conhecido golpe de 64. Militares intervinham com o objetivo de restaurar a disciplina e deter ameaças comunistas que, segundo eles, pairava sobre o Brasil. Esse golpe militar se deu no dia 1º de abril de 1964. Esses militares utilizavam-se de censura, violência e repressão, enquanto perseguia parlamentares, ativistas políticos e sindicalistas. Paradoxalmente, não se preocupou de imediato com artistas e intelectuais. Entre 64 e 68, houve uma relativa liberdade de criação, mesmo que sob a vigilância do regime autoritário. A estratégia do regime era simples: isolado e cantando para a classe média consumidora de cultura, o artista não era um perigo. O movimento de esquerda, então, decidiu em priorizar a conscientização social na luta contra o regime, utilizando a cultura como instrumento de atuação para tal fim. A cultura passou a ser supervalorizada e serviu como forma de reação da esquerda ao golpe militar. Em especial, o espetáculo Opinião, que estreou em dezembro de 64, e o filme O Desafio, produzido em 65. Opinião foi um espetáculo musical dirigido por um grupo de cariocas que causou mobilização por ser a primeira resposta da cultura de esquerda ao golpe militar. O show teve colaborações entre artistas como Armando Costa, Nara Leão, posteriormente substituído por Maria Bethânia, e João do Vale. O show Opinião se destacou ao assumir a necessidade de colocar os problemas socioculturais do país em uma perspectiva mais popular do que nacional, dando mais ênfase ideológica e estética ao popular para a construção de uma resistência diante desse regime. Um outro musical que foi tão grandioso quanto foi o Arena contra Zumbi, que estreou em São Paulo em 1965. O sucesso do espetáculo foi tão grandioso que tornou conhecido o compositor Edu Lobo, e este ainda era mais crítico que o Opinião. Ei, gente! Tem rei no açoite? Tem rei! Tem rei lutando? Tem rei! Tem negro apanhando? Tem lei! Tem gente brigando? Epa, rei, meu pai! É Zambi? Zambi no açoite! O número de mortos na campanha de Palmares, que durou cerca de um século, é insignificante diante do número de mortos que se avoluma ano a ano na campanha incessante dos que lutam pela liberdade. Ao contar Zumbi, prestamos uma homenagem a todos aqueles que, através dos tempos, dignificam o ser humano, empenhados na conquista de uma terra da amizade, onde o homem ajude o homem. Vem
O filme O Desafio narra as crises afetivas e políticas entre dois amantes da juventude de esquerda em meio a um regime militar. O filme aborda um conjunto de crenças como perdidas e sem retornos. Foi no setor cinematográfico que a esquerda radicalizou-se, tentando se livrar das ilusões políticas e ideológicas que estavam por trás de mitos de alianças de classes. Nesse sentido, Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, narra as desventuras políticas e existenciais de um político de esquerda em crise por perceber tardiamente políticos traidores ao seu redor. Enquanto a música visava retomar a ofensiva da música brasileira e a luta nacional popular, o cinema agiu de forma mais radical diante da difícil situação política e existencial do jovem de esquerda. Entretanto, teve mais dificuldades para se popularizar ao grande público consumidor e, consequentemente, não tinha tanto compromisso com o sucesso comercial. Em entrevista, Glauber Rocha critica a sistemática do cinema nacional e estrangeiro. O cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário, então, que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas.